E olha aí, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Essa é a derradeira Herói 2000 número 6. Depois da vinheta temos ali muitas novidades, mas infelizmente também más notícias que ocorreram nessa época. Bora lá! Sejam sempre bem-vindos ao Sensei Otaku Nerd Forever para falar sempre de nerdices, otaquices e afins. E aqui nessa trajetória, nessa jornada, falando muito sobre a revista Herói. Agora mais minuciosamente, se for contar em relação quando eu fiz vídeo só mostrando as capas e contando algumas novidades lá atrás. Aí, seguindo aí como muitos estão comigo desde o ano passado, estou fazendo vídeos aí mais detalhados de cada revista com um contexto da minha vivência, do meu conhecimento ali, junto com todos os fãs que acompanhavam, nesse novo mundo aí que nós temos com a internet, que aqui também já tinha, mas sempre éramos bem informados através da revista, do impresso, que sempre foi muito bacana de acompanhar. Só que infelizmente a partir da número 6, vou mostrar para vocês aqui, ó, antes de mais nada, mostrar aqui o Pikachu na capa, mais Guerreiro das Sombras, o novo Pica-Pau, o Mortal Kombat arrebentando lá no SBT, primeiras fotos de X-Men, cara, filmaço Toy Story 2 e muito mais do Cinema 2000, mas vamos lá. Então, ó, aqui é a última revista que nós temos o nome ali do Marcelo Del Greco, tá? Ali como principal editor da revista, junto ali da equipe das antigas ali, de 94 pra frente. E tive entrevistas com ele depois, já comentei muito isso aqui no canal, mas lá ele fala também o motivo da saída, ele rumo a outros ares, a novas conquistas, está sempre aí, ficou editando a revista Nintendo, passou muitos períodos depois, está ele lá na Renchinha arrebentando, depois nas edições de mangás, teve processos ali em que com a participação dele, justamente até em 2000 aqui, ele estava ali junto, ajudando, auxiliando a trazer o Ultraman Tiga, que já estava previsto a sua estreia na Record, uma vez falando aí das novidades e tudo mais, aqui na própria revista vai estar falando também, mas infelizmente já jogo aqui para vocês, tá? Que não teremos o nome de Marcelo Del Greco na próxima edição. Mas, dando seguimento ao editorial, falando aí a respeito de tanto que a gente gosta de dizer aí sobre a era espacial a partir do novo ano, 2000. Aqui tem até uma partezinha falando que é o seguinte, se você está lendo esse editorial, quer dizer que o mundo não acabou. Teve muitas outras profecias falando do fim do mundo a partir do ano 2000 e tudo mais, teve filmes, um tanto de coisa voltada ali, justamente pegando essa parte, mas não, o mundo continuou, está aí, firme e forte, entre trancos e barrancos, idiotices e afins que sempre tem, mas grandes conquistas bacanas também, muita coisa boa, e a revista Herói naquele período também ali, firme e forte com a gente, acompanhando aí, tá, grandes novidades do entretenimento, do geek e afim. Aqui nós temos no Planeta 2000, 1 milhão de amigos falando sobre a crise das infinitas terras ali, ó, a DC ela entrou numa de entupir as bancas de intermináveis crossovers, isso depois que ela publicou a crise das infinitas terras, e tinha lançado um lá chamado DC 1 milhão, que a Abril coloca nas bancas em forma de minissérie semanal, e assim, ó, encarnações futuras de heróis clássicos apelam para os medalhões para salvar o mundo, ou quase. DC 1 milhão rendeu um novo Homem-Hora, que por sinal já está cancelado nos States. Infelizmente, olha só que coisa, gente, no último vídeo a gente comentando algumas curiosidades sobre James Bond, falando sobre o Kill, o grande ali cientista, o armeiro de James Bond, o ator ali, gente, Desmond Llewellyn, ou Llewellyn, desculpem aí a pronúncia, ele faleceu no dia 19 de dezembro de 1999, aos 85 anos, gente, num acidente automobilístico. Ele estava voltando de uma sessão de autógrafos e infelizmente ocorreu essa tragédia. Justo ali, e no próprio filme ali O Mundo Não É o Bastante,
ele já tinha apresentado, olha pra você ver como é que são as coisas, ele estava treinando ali um novo, vamos dizer assim, Kill, né, uma vez que o ator também poderia estar chegando ali no período de aposentadoria, alguma coisa assim, mas infelizmente não, ele deixou a franquia, né, infelizmente através desse acidente que ocorreu, uma pena realmente. E James Bond, né, continuou, nós vimos um outro Kill até nos novos filmes lá com o Daniel Craig. Pokémon, os episódios inéditos adiados, tá? No caso ali, ó, o que estava voltando que a ter episódios novos na Record, eles esperaram um pouquinho e jogaram mais para frente, no caso ali para março ou sorte em fevereiro, porque aqui a revista mostrando, ó, janeiro de 2000, né? Tava falando que ia estrear em dezembro, mas no caso jogaram lá mais para março, enquanto no Cartoon tava dando a ideia de chegar em abril, né? Mais embaixo aqui, a animação Super Pig, anime novo no Fox Kids, assisti alguns episódios, bacaninha, ok, mas caramba, não sou muito público não. Mas era uma boa pedida aí, tá, para você assistir na parte da manhã ou na parte da tarde. Metaleiro Espacial aqui, gente, é o filme. Reconheceu a figura na foto ao lado? Justamente essa, gente. Lembram desse filme? Eu vou contar até 3 aí vocês falam pra mim, ó. 1, 2, 3. John Travolta no filme aqui Battlefield Earth, que aqui ficou conhecido como A Reconquista, em que ele é um membro de uma raça alienígena conquistadora. Cara, o filme não fez aquele fuzuê todo não, mas ele ficou muito bacana no visual. Eu curti demais, tá? Mais um pouco aqui, direto para a TV, era o que estava previsto, que sairia um filme do universo ali de heavy metal, né? Universo de fantasia para o cinema, só que eles voltaram atrás e jogaram diretamente para o mercado de vídeo. Ainda não vi esse filme de heavy metal, gente. Alguém aí já viu? Eu já tinha lido algumas coisas da revista, mas a animação realmente eu fiquei devendo de acompanhar. Logo acima aqui, ó, estão os X-Men do filme, já mostrando algumas imagens como seria ali o conceito deles para o live action, com o Ciclope, com a roupa aqui, aquela roupa preta, tá? E aqui já falava que da boataria que essas roupas iriam aparecer mais ou menos no final do filme, o que realmente aconteceu. Aí aqui mostrando o Magneto, aqui a concepção do capacete, do óculos do Scott já aqui com o ator e o visor preparado também já direitinho para servir, né, para a estreia, ou seja, aqui já estava, né, tudo certinho para o ator que viveu o Ciclope na série, que já viveu também como o namorado da Lois Lane naquele filme do Retorno. Ele também é o grande parceiro dos filmes do Sonic, muito bacana também, tá, gente? Lá, o filme, tá? Ele ali tá bem completando. Falar pra você assim que eu vi alguma coisa assim muito relevante em relação ao ator, vou até colocar o nome dele aqui que eu esqueci. Ele tem algumas coisinhas assim medianas, na minha opinião, mas como Ciclope ali, cara, infelizmente, né, foi muito escoteiro também na franquia de filmes, né, se a gente for comparar como é o personagem dos quadrinhos, mas ok, visualmente ele ficou bacana pra caramba, mandou bem lá no papel, tá, mas é aquela coisa de preferência, live action, animação, quadrinho, dá tudo isso. Embaixo Ultraman Nice, criado apenas para estrear comerciais de TV e produtos da família Ultra. Cara, quando eu vi isso aqui, eu achei até na primeira vez, antes de eu ler, eu tinha visto alguma coisa. E eu achei que ia ser uma nova série. Tanto que tem uma música. Tem a música do Ultraman Nice, que em japonês fala Naisu. Mas é bem bacaninha, viu? Mas é bem zoeirinha realmente, bem levinho, tá? Ele não tem nada de enredo complexo, como alguns da família Ultra, ok? Logo aqui do lado, ó, os personagens que marcaram a década passada. Aí, né, gente, uma vez que estamos ali no novo milênio, mostrando aqui algumas figuras marcantes dentro ali do mundo geek, como o Baby, da família Dinossauro, Seiya, de Saint Seiya, Cavaleiro Zodíaco, Lois e Clark, As Novas Aventuras, Superman, Sailor Moon, Batman, Buffy, o Batman Beyond, Batman do Futuro, Grande Goku, e aqui ó, a maior ausência que faltou falar do Bozo, que realmente é uma grande atração também para a época, cara, muito bacana. Vamos virar aqui. Logo aqui nós temos a Operação Estrela de Ultra. E olha que nós estávamos falando do Nice na outra página, aqui já falando sobre os episódios do Ultraman Antiga que já foram dublados na Audio News. Aquela mesma que eu falei, né, do Yu Yu Hakusho, e estava preparada ali já para estrear no programa da Eliana lá na Record. Nós temos aqui duas notícias referentes a quadrinhos Marvel, como os anos perdidos da Marvel,
tá? Uma vez que o John Byrne, né, que adorava escarafunchar o baú das editoras ali, eles pegaram algumas histórias ali de The Lost Years, ali, gente, da Marvel, antes dela ser aquela Marvel que é conhecida e estava sendo publicada lá fora. Enquanto aqui na outra parte nós temos um ponto para a Marvel em relação ao Incrível Hulk, tá? A Marvel 2000. Mas aqui no caso, essa Marvel 2000 tinha outras histórias. A do Incrível Hulk não era aquela das melhores, mas já tinha aqui também a história do Demolidor, escrita ali pelo Kevin Smith, né, que dava dando uma pegada legal no personagem. Infelizmente estava umas indas e vindas em relação à qualidade da história do Capitão América ali pelo Mark Waid, mas aí era aquela coisa, né, gente, vai muito de opinião também, de repente o que é bom para um não é bom para outro. Nessa parte aqui, o último Natal de Charlie. Gente, naquele período, olha pra você ver, ó, Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus e a Garotinha Ruiva comemoram o Natal pela última vez em 1999. Por quê? No dia 4 de janeiro de 2000, tá, o cartunista Charlie Schulz se aposentou. Tá? Spar, como ele é conhecido pelos amigos, está com câncer e tem de se dedicar a cuidar da saúde. Infelizmente, gente, o que deu-se a seguir, né? Uma pena. Tá? A tira dos Peanuts ali, elas iam sendo publicadas desde os anos 50 e apareceu ali, ó, em mais de 2.600 jornais em 75 países, cara. E Snoopy é uma figura assim que não precisa nem dizer o quanto é popular e muito querido, né, no grande público de fãs. Aí tem crianças que gostam muito de artigos do Snoopy também. Eu tenho os outros meus filhos que nós assistimos muito o filme do Snoopy. Eu assistia muito a série do Snoopy também, quando passava ali no SBT, e muitas outras coisas que já foi nos presenteados através desse título aqui muito bacana e querido. Era um outro Mickey, vamos dizer assim, né? Aqui no caso a Band promete cuidar de Dragon Ball Z, e ali dizendo que depois de fazer milagre conseguindo 2 pontos de audiência no incômodo horário das 3 horas, Dragon Ball Z parece que vai ter o devido respeito da Band. Mas ele passava lá na parte da tarde. Porque, bicho, até terminar a saga Cell, foi Dragon Ball Z na parte da tarde. Quando foi Majin Buu, aí sim foi pra Rede Globo, foi pra parte da manhã, e aí deu aquilo tudo, né, que veio depois. Mais embaixo aqui, gente, um primeiro teste de maquiagem do filme do Scooby do live action, aqui mostrando o ator Dustin Diamond, né, fazendo Salsicha. Cara, ele ficou muito bacana, viu? Nós sabemos que foi outro ator que fez, mas até o Jim Carrey estava sendo cotado também para fazer o amigo do Scooby-Doo, tá? O reencontro de Buffy e Angel foi onde ocorreu um encontro duplo, tá? Em que acontece uma situação num episódio de Angel e acontece a continuação, a conclusão no episódio da Buffy, né? Juntando aí mais uma vez o casal que a galera torceu muito, mas no final das contas é cada um pro seu lado, tá? Reedição recorde, aqui no caso falando do filme de Toy Story, tá? Mas aqui é um lançamento que eles mandaram reeditado com erros de gravações, igual fizeram com Vida de Inseto, né? Mostrando aquelas coisas como zoeira, muito bacana, né? Ali em desenho e animação, mostrando os personagens errando cena, mostrando alguns easter eggs também, muito divertidos, bicho, bem bacana. E aqui logo, ó, né? Os personagens que marcaram a década passada. Continuando, nós temos aqui, ó, barrados no baile Brandon e a Brenda, a Xena, o Ghostface do filme Pânico, Homer Simpson, Darth Maul na nova trilogia ali, né, no primeiro filme de Star Wars ali, Ameaça Fantasma, James Bond, com certeza, Mulder Scully de Arquivo X, Amanda de Melrose, Pikachu, grande estreia, né, da época. O Top Babaca é sacanagem, o Ed Dawson. Não, mas tem a hora que ele era muito chato realmente, cara. Mas a série eu gosto pra caramba. Aqui um pouquinho falando sobre Friends. Divirta-se com 6 amigos que levam a vida com muito bom humor. Contando um pouco sobre o Ross, a Mônica, o Joey, a Rachel, o Chandler e a Phoebe. 6 amigos ali no dia a dia de Nova York, né, cara? Vivendo várias situações lá muito legais. E contando um pouco aqui na sua agenda, que passava ali na Rede TV no sábado às 19h30 e domingo às 14h30. Gente, mas dublado, tá? Aguenta. E todos os dias, 14h30 e às 20 horas na Sony. Cara, bicho, sem comentário de Friends, cara. Minto, um comentário. Ótimo.
As novas aventuras do Pica-Pau, passarinho mais aloprado da televisão, volta a atacar em aventuras inéditas. Cara, eu vou falar a verdade pra vocês aí, é a cunho particular. Não curti muito. Deu uma nova roupagem, ok. Trouxeram personagens clássicos, mas não foi muito pra mim. Eu fiquei muito naquela coisa, né, da nostalgia. Então eu gosto mais da primeira versão ali, a segunda, até ele doidinho também, que ele era bem psicopata, vamos dizer. É o que eu mais curtia do Pica-Pau. Já vi muitos episódios com meus filhos, né, cara, mas se eu tiver que escolher, mas ok, é um personagem que não foi esquecido, teve até filme também posteriormente, tá, e vira e mexe, faça alguma coisinha deles aí em reprise. Aqui falando um pouquinho mais sobre Guerreiros das Sombras, aquele desenho de CGI feito pela empresa canadense que também tinha feito Beast Wars e Reboot, que passava ali no Cartoon Network de segunda a sexta às 18 horas, contando ali a história, as aventuras de representantes de vários planetas que estavam sendo atacados por uma outra raça, né? E aqui mostra a aliança deles para lutar contra essa raça. Bem bacana, bem legal. Tá? Personagens principais, no geral, tinha o de pedra. Até esqueci o nome dele, vou colocar aqui. Tá? Porque, bem dizer, começou tudo primeiro lá no planeta dele. E ele que se levantou para ali junto, né, a ir contra esse plano de invasão, esse plano de conquista, né, que tentaram ali, já começaram, para falar a verdade. E aí ele foi juntando aliados estes que eram de outros planetas também, que poderiam estar passando pela mesma situação. Aventura pura, muito bacana, recomendo, viu? Aqui um pouquinho sobre o Inspetor Bugiganga, filme, ali feito pelo Matthew Broderick, que deu falando uma zoeirinha aqui sobre o desenho, né? Porque esse filme ele passou muitas vezes no SBT, porque o Inspetor Bugiganga passava no SBT. Só que ele tinha uma coisa, devido a sua transmissão, a sua dublagem. Um dos motivos foi quando foi dublado ali para passar na Rede Record, e eles colocaram como Inspetor Gandaia. E aqui jogaram até como parêntese, talvez para manter a coerência da letra G. A letra G, que seria de Gadget no original, né? Inspector Gadget. Mas aí, quando ele foi para passar na segunda fase no SBT, ele foi dublado em São Paulo. E aí eles trocaram o nome para Inspetor Bugiganga, justamente para dar aquela referência a todo o equipamento que ele tem. No filme tem uma pegada muito diferente, tentam pegar um pouco mais ali a linha de comédia do desenho, não alcançam assim, né? Acho que são 2 filmes até do Inspetor Bugiganga, eu vou dar uma olhadinha. Porque, gente, quando eu faço vídeo para vocês, eu pego a revista, abro ela aqui e fico batendo papo com vocês. Então muita coisa que eu vou falando aqui é o que eu lembro de cabeça. Por isso que às vezes vocês ficam vendo assim umas palavras assim em legenda. Porque quando eu estou editando, eu falei, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo que fala, vou colocar o nome certinho. Então eu acabo dando essa paradinha aqui, converso, fico tentando lembrar, porque eu também assistia Inspetor Bugiganga. E eu lembro mais do Inspetor Bugiganga do que do Gandaia, para falar a verdade, viu? Mas enfim, tá? Não teve a mesma graça, mas o filme fez um relativo sucesso, cara. Mas era bacaninha, era bacaninha. Aí aqui sim, né, dos estúdios do Walt Disney, os segredos da nova aventura de Buzz Lightyear e Woody, falando um pouquinho mais desse grande sucesso da Disney, né, trazendo a continuação do filme de Toy Story, que, cara, tem até uma coisa muito bacana aqui numa entrevista com o pai de Toy Story, dizendo que ele não estava nem pensando em fazer o 2, mas aí ele teve algumas ideias até mesmo de referência à filha dele, né, aos brinquedos dele. E caramba, tem uma pergunta muito bacana aqui, que é essa, ó. E Toy Story 3? Aí ele respondeu, não existem planos, se aparecer uma ideia bacana a gente faz, se não, estou mais do que contente com os 2 filmes. Cara, diga-se de passagem, eu gosto muito de Toy Story até o 3, não demais da conta. E teve o 4, correto? Aquela passada de bastão, pai e tal, mas cara, foi muito além, né, do que eles esperavam. Então muitas ideias bacanas saíram por ali. E uma outra curiosidade era porque, como é uma parceria Pixar e Walt Disney, eles saíram daquele padrão de vários filmes da Disney que, quando faziam a sua continuação, ia diretamente para vídeo. Mas Toy Story mudou esse padrão, levando a sua sequência diretamente para os cinemas, o que foi uma aposta muito acertada, porque fez muito sucesso. Aí aqui mostrando Disney 2000 nos próximos projetos animados.
Tem aqui o Kingdom of the Sun, o Reino do Sol. Esse aqui eu não tô lembrado realmente se ele saiu, mas eu vou dar uma olhadinha, não sou besta nada, tá? Mas ó, uma cilada para Roger Rabbit também, cara, não saiu até onde eu sei. Monster Inc. é aquele Monster S.A. que nós sabemos bem, né, cara, teve continuação, fez muito sucesso. Fantasia 2000 teve, né, uma nova produção sobre fantasia ali exibido no cinema, um filme de grande sucesso do estúdio. Dinossauro, que são dinossauros ali, que a própria Herói 2000 também, ela vai estar falando deles mais pra frente, saiu o filme, né, e Atlantis também. Então aquela coisa, né, velho, Disney já fazendo isso há muito tempo dos seus projetos futuros, o que ia sair, o que no final das contas ficou no meio do caminho. E aqui, bicho, as estampas ilustradas, a mania mundial, cara, Pokémon tava arrebentando demais. Só que veio para uma mídia que também já fazia muito sucesso, mas um nicho um pouco mais fechado, como Magic the Gathering e tal. Só que aí Pokémon veio com o card game deles, cara. E fez sucesso? Não, gente, faz sucesso até hoje. Pokémon faz sucesso até hoje em card game. Não apenas, né, cara? E aqui, contando um pouco da febre, da mania que estava começando a tomar conta do mundo. Trazendo aí, ó, né, as cartas Pokémon. Aqui muito bacana, a carta é assim, ó, aí mostrando o funcionamento do personagem, falando sobre o HP, né, o custo necessário para desferir golpe, aqui 3 estrelas, o golpe slash, dano que causa ao rival 30 pontos e por aí vai. Bicho, não sou o mais indicado para falar para vocês do jogo de card game de Pokémon, mas que fez muito sucesso, que eu vi uma galera brincar muito, jogar muito, levar muito a sério, eu vi demais, cara, e com certeza, repito, até hoje. Nossa, muito bom. Um pouco do desenho de Abolic, um desenho baseado numa obra italiana, tá? Estreando ali na Fox Kids. E olha o horário que passava, gente, 23 horas na terça-feira, sábados e domingos às 10 da manhã. Tá? Bem bacaninha também, tem uma pegada assim de ação-aventura, tá, cara? Mas eu não acompanhei assim ela completamente, era coisa que eu via muito esporádico alguns produtos desse. Já aqui, ó, Jay Silent Bob, os nerds também amam, aqui fazendo uma pegada legal falando sobre personagens que participaram de várias produções do Kevin Smith, o próprio Silent Bob, vieram diretamente do primeiro filme ali dele, né, o Balconista, porque eles estavam esperando aqui, gente, o estouro que ia dar na participação deles no filme Dogma. Lembram Dogma? Tinha Mira Fiorentino, tinha o grande Alan Rickman, o próprio os dois aí, Kevin Smith e o, como é que é o nome dele? O Jason Mewes aqui. Tem ali também o Chris Rock. Deixa eu ver quem mais. Cara, bicho, o elenco era muito. O Matt Damon e o Ben Affleck ali sendo antagonistas, com direito à participação magnânima de Alanis Morissette. Cara, o enredo de Dogma realmente deu muito o que falar naquela época, cara. Só que aqui já estava falando um pouco mais sobre deles, não apenas na mídia, filmes e tudo mais, também nos quadrinhos. Tanto que vários outros filmes do Kevin Smith, como um excelente, gosto pra caramba de Procura-se Amy, ali já aborda um mundo de quadrinhos onde tem as histórias deles, os personagens deles de super-heróis, gente, que, nossa, é muito bacana. Então assim, antes de sair Dogma, já tinha saído esse que eu falei, o Balconista, já tinha saído Procura-se Amy, já tinha saído Barrados no Shopping, que é a própria participação aqui da Shannon, né, a Shannon Doherty, que era a Brenda de Barrados no Baile, só que aqui eles resolveram falar um pouco mais sobre os personagens, né. Pra quem não sabe, Kevin Smith é responsável de uma das versões que saíram de animação do He-Man, que agradou alguns, chatearam outros milhões de fãs, né? Mostrando ali a sua versão He-Man assim meio atualizada, que, cara, realmente pra mim deu uns tropeços ali, mas é coisa minha, cada um na sua, where else, mas o camarada sabe trabalhar. Ele já trabalhou com Bruce Willis também no deixa eu ver, foi o Difícil de Matar, né? O Duro de Matar 4. Do de Matar 4, ele tá lá também. E também um outro filme dele é o... Se eu não me engano é dele também, é o... Pagando Bem Que Mal Tem. Nossa, cara, é outro filme também, me danado. Mas aqui, Jay Silent Bob, personagens recorrentes de vários filmes, tá? Mas também, como eu falei pra vocês, nas outras mídias aqui dos quadrinhos. E eles já tiveram outros filmes,
o Império do Besterol Contra-Ataca, e tem o remake também, o reboot deles, que o Kevin Smith está até muito mais magro. Aquele ele era bem gordinho, né, cara? O personagem dele era muito bacana. O próprio nome Silent Bob, ele era calado praticamente o filme inteiro. Uma hora ou outra que eles te soltavam uma pérola assim e tal. Vale a pena demais ver os filmes dele, cara. E fã incondicional de quadrinhos. Mas eu acho que em He-Man ele deu uns tropeços, gente. Coisa minha aí, tá? Aqui sobre hackers, eles resolveram fazer um amontoado sobre vários personagens com essa pegada hacker, expert em computador, mexendo ali na internet, fazendo o diabo a 4 nas máquinas cibernéticas de várias produções, tanto cinema quanto televisão. Aqui no próprio mostrando War Games do Metal Brother, e ele aqui também no Curtindo a Vida Doidado, né, o Ferris Bueller, que ele hackeia, né, o sistema lá da escola de presença, o mundo de Matrix, tá? Aqui a galera dos Pistoleiros Solitários de Arquivo X, a Angelina Jolie como uma personagem também do próprio filme Hackers, que ela é uma das especialistas ali, o filme A Rede, da Sandra Bullock, e a sua versão série com a Brooke Lanton. Temos aqui a Willow, né, de Buffy, que também ela é a nerd ali, expert também mexer em computadores. Aqui eles fizeram um levantamento falando de vários personagens, né, atuando nesse mundo cibernético que se trata ali de manusear e manipular as máquinas e a internet. Mortal Kombat A Conquista, ou Mortal Kombat Conquest, né, o torneio pela paz do universo vai começar. Eu tinha lido aqui que estava falando que estava na segunda temporada lá nos Estados Unidos, mas eu vou dar uma olhadinha direitinho, porque para mim tinha saído só uma temporada, porque termina justamente quando ocorre uma situação que parece que o Shao Kahn tinha matado todo mundo e não voltou mais. Mas temos aqui a participação do Ciro, o Daniel Bernhardt, protagonista do filme O Grande Dragão Branco 2, o Grande Dragão Branco 3 também. Não sei se ele está no 4, isso aí é coisa de memória, tá? Como eu falei para vocês. Mas um bom artista marcial de filmes, bem legal. O Paolo Montalbán, ele faz algumas cenas bem legais, mas tem outras que dá pra você ver que é um dublê, principalmente que se trata de saltos, algumas coisas ali, mas tem umas cenas legais com ele. Tem a Tarja, tá? E aqui no caso já batendo os 3 protagonistas da série juntamente com o Raiden, tá bom? Aqui um Shansung pra série de TV, a Tigra, o Scorpion, a história do Scorpion da série eu achei ela legal pra caramba, tá? Não bate com nada que vocês já viram da animação e outras origens de Scorpion, ok, pessoal? Aqui também o Sub-Zero e a Vorpax, que também é ali uma personagem decorrente da série. Aqui um pouquinho falando de um Batmaníaco, falando sobre o Leandro. Lembra quando eles trouxeram sobre um colecionador de tudo que tinha a ver com o fantasma, né, que foi até na última edição que eu falei também. Aqui trouxe sobre um grande fã de Batman, o Leandro Couto, ali com seus 28 anos, mostrando ali na sua casa, né, todas as parafernálias, a coleção de gibis, tá, equipamentos e até algumas situações de oportunidade que ele teve de conversar com Chris O'Donnell. Ele conseguiu ver Adam West em Utah, nas viagens que ele fez. Ele não conseguiu pegar o autógrafo, até acho que do Adam West, mas ele conseguiu pelo menos ver. Ele chegou quando teve a visita do Joel Schumacher e o Chris O'Donnell para divulgar o filme, né, do Batman e Robin aqui no Brasil. Ele conseguiu conversar com eles, e aqui a Herói resolveu trazer um pouco falando sobre o quanto que ele gosta de Batman, né, e mostrar um pouco dos seus artigos também, o que eu acho muito bacana. Isso aqui, ó, muito bem aquela coisa, né, aquele peitoral e máscara do filme de 89. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, aqui minuciando um pouco mais sobre a história, baseada na lenda da cultura ali americana em relação ao Cavaleiro Sem Cabeça. Tá? Já tinha falado ali também em edições anteriores, e agora aqui com um pouquinho mais de detalhe, mostrando Johnny Depp, a Christina Ricci, né? E também tem a participação do Christopher Walken, que é o Cavaleiro Sem Cabeça, com cabeça, e quando tá sem cabeça, o Ray Park, justamente o Darth Maul, ou seja, naquele filme que passou na época, quando você vê Christopher Walken correndo ali, que é o Cavaleiro, tal, aquele negócio todo, quando cortaram a cabeça dele, tava o Cavaleiro ali sem cabeça, fazendo as cenas de luta e ação e tudo mais, era o Ray Park, que tinha ali muito conhecimento acrobático, marcial, para fazer várias cenas bacanas de ação. Ele
participou aqui da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, um filme do Tim Burton que convenceu muito na parte visual para variar, mas na história, segundo os críticos aqui, né, não conseguia dar muito aquela sustentabilidade. Pra mim, cara, foi diversão do caramba, mano, foi legal pra caramba a hora que o cavalo ele entra naquela árvore, quando sai, quando volta a cabeça no cavaleiro, o cavaleiro sai gritando lá que o Christopher Walken é bom pra caramba, aquele ator, bicho, legal demais, muito legal. E aqui fechando, Correio da Herói aqui do Elvis, prometendo que nas próximas íamos ter Correio da Herói com 2 páginas, aqui mostrando desenhos dos fãs do Shiryu, Rurouni Kenshin e a galerinha aqui, ó, de Sailor Moon, mostrando não apenas a fase Sailor Moon, tinha a R, tinha a S também e outros antagonistas. Fechando aí a número 6. E repito, infelizmente, a última com a participação direta ali do Marcelo Del Greco, na editora ali da Conrad, né? E, cara, é aquela coisa, muito sucesso para ele na época, quando eu tinha notado que o nome não estava aparecendo mais, né? E quando acompanhando direto também, muito sucesso veio realmente, cara. E mais do que merecedor, porque o cara trabalha pra caramba, né? E obrigado aí, é isso aí que eu queria falar sobre a Herói número 6. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Repito, tô fazendo essa coisa mais dinâmica possível para não ficar cansativo, mas às vezes eu me empolgo. Tá bom? Obrigado demais por vocês terem me acompanhado aí até agora, gente. Valeu. Não esqueçam de que... Valeu. Até mais.